e já compartilhe o link aí com outras pessoas que possam também ter esse tempo de comunhão com Deus, de compartilhar da palavra dele, né? Faça aí, posta aí no teu Facebook, no teu WhatsApp também. E sem mais delongas, vamos então orar, pedir para que Deus continue, né, cuidando de tudo. Com certeza Deus tem um propósito em tudo aquilo que acontece na nossa vida. Basta a nós procurar entender qual é o propósito de Deus e seguir com toda a fé e confiança de que os planos de Deus têm se cumprido. Amém? Vamos orar? Deus e Pai Todo-Poderoso, em nome de Cristo Jesus, muito obrigado, meu Pai, porque podemos sim estar juntos nesse momento, transmitindo ao vivo, e que muitos possam, Deus, se achegar e acompanhar esse momento de compartilhar da Tua Palavra, de cântico, de orações. Recebe, Deus, esse culto que oferecemos ao Senhor, te agradecemos em nome de Cristo Jesus. Amém. Só mais um aviso que eu lembrei agora durante a oração, é só para avisar que estou só aqui na igreja, aliás, eu e Deus, então até por isso não estou fazendo uso da máscara, ok? O culto para a semana que vem, a gente ainda está acompanhando as informações do Estado, no final de semana passado, e esse final de semana não se pode abrir as igrejas, né? Então, para o próximo final de semana, durante a semana, daremos maiores informações, tá bom? Eu quero cantar alguns cânticos, separei alguns cânticos, 2 cânticos, e quero te convidar então para você ter esse tempo de celebração a Deus. Então, ajuste o áudio aí, prepare o momento, prepare o coração e cante comigo essas canções, tá bom? Louvemos ao Senhor, o cântico Quebrantado. Olho para a cruz, e para a cruz eu vou. Se eu sofrer, participar da sua obra, vou cantar. Meu Salvador na cruz mostrou o amor do Pai, o justo Deus. Pela cruz me chamou gentilmente, me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Da vida, de graça recebi, por sua cruz, da morte me livrou, trouxe minha vida. Eu estava condenado, mas agora pela cruz eu fui reconciliado. Pela cruz me chamou gentilmente, me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Impressionante é o seu amor.
chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Amém. Mais um cântico? Ele é exaltado. Esse aqui é dos antigos, né? Mas a letra dele passa de geração a geração aí, e é um cântico muito bonito. Cantemos ao Senhor. O Rei exaltado no céu, eu louvarei, Ele exaltado, para sempre exaltado seu nome, louvarei. Ele é o Senhor, a verdade vai sempre reinar. Terra e céu glorificam seu santo nome. Ele exaltado, o Rei exaltado no céu. Ele exaltado, o Rei exaltado no céu. Eu louvarei, Ele exaltado, para sempre exaltado seu nome, louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele exaltado, Rei exaltado no céu. Ele exaltado, para sempre exaltado no céu. Aleluia. Ele exaltado, para sempre exaltado no céu. Amém. Vamos orar? Deus e Pai Todo-Poderoso, em nome de Cristo, recebe, ó Deus, esses cânticos, as nossas orações, esse culto que oferecemos ao Senhor, porque de fato o Senhor é o único digno de ser exaltado, ó Pai. E fala ao nosso coração, porque precisamos sim ser transformados pelo Senhor, ó Pai. Recebe essas nossas orações, abençoa cada um dos que nos acompanham pela internet, abençoa o teu povo espalhado por toda essa terra, ó Pai. Muito obrigado por tudo. É o que oramos em nome de Cristo Jesus. Amém, Senhor. Bom, quero apenas alguns avisos. Hoje vou ser mais breve. Só lembrando que os membros aqui da igreja, da Igreja Presbiteriana Filadélfia de Blumenau, foram avisados já durante a semana que, devido ao decreto do governo do estado e a impossibilidade de nos encontrarmos presencialmente, a assembleia que estava marcada para hoje foi transferida para o dia 21, para daqui 2 domingos. Lógico, sabemos que ainda depende das questões da pandemia, questão de protocolos, de decretos que forem publicados, porém está marcado para o dia 21 de março, daqui 2 semanas. Lembrando que o assunto é sobre questão da negociação da carta pastoral, tá bom? Então é muito importante que você deixe anotado aí na tua agenda e, se possível, participe presencial. Se não possível vir no presencial, também tem a possibilidade de acontecer online. Nós poderíamos, inclusive, ter realizado a assembleia de hoje no online, só que o conselho tomou cuidado, eu acho importante, de oferecer as 2 possibilidades, tanto presencial quanto o online, para que todos pudessem ter acesso. Sabemos que existem muitos irmãos que não estão indo às atividades presenciais
Então acompanham pelo online e outros estão vindo, então virão no presencial. Oferecemos as duas possibilidades, tá bom? Dia 21 de março. E lembrar que quinta-feira, toda quinta-feira, às 20 horas, acontece o nosso encontro de oração online pelo Meet. Se você quiser participar, de alguma forma entre em contato conosco, pelo meu WhatsApp, por telefone, ou posta aí mesmo no Facebook, dizendo que quer participar, que depois eu mando o link para você também, tá bom? Quinta-feira, às 20 horas, pelo Meet. Participe, é um momento muito importante que nós compartilhamos experiências, compartilhamos pedidos, gratidão, é um momento muito importante também, tá? Semana passada nós iniciamos mensagens, uma série de mensagens baseada na carta de Paulo aos Efésios. Nós vamos, pela graça de Deus, Deus permitindo, seguir por toda a carta de Paulo aos Efésios nesses próximos domingos. Então, eu já quero te convidar para que você abra a tua Bíblia, então, em Efésios. Hoje nós vamos terminar o primeiro capítulo. Nós fazemos a leitura na versão NVI, como de costume aqui na igreja. Se você tem outra versão, não tem problema algum, mas a leitura será feita na versão NVI. Hoje, Efésios capítulo 1, dos versos 15 ao 23. Eu já disse várias vezes isso, mas eu gosto demais quando nós podemos fazer uma série assim e pegar o livro todo, a carta toda, porque fica melhor para a gente contextualizar, para a gente ter uma sequência. Então acompanhe conosco. Talvez na semana que vem já seja liberado aí o presencial, então venha ou nos acompanhe também pelo Facebook, porque é transmitido o mesmo culto que acontece às 19h30 no presencial, também é transmitido no Facebook. Acompanhe conosco essa viagem aí na carta de Paulo aos Efésios. É uma carta abençoadora, como aliás toda a palavra de Deus, né? Mas fique conosco, tá bom? Então, Efésios capítulo 1, hoje dos versos 15 até o final do capítulo 1, diz assim: Por essa razão, desde que ouvi falar da fé que vocês têm no Senhor Jesus e do amor que demonstram para com todos os santos, não deixo de dar graças por vocês, mencionando-os em minhas orações. Peço que o Deus do nosso Senhor Jesus Cristo, o glorioso Pai de vocês, dê a vocês espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, a fim de que vocês conheçam a esperança para a qual ele os chamou, as riquezas da gloriosa herança dele nos santos, a incomparável grandeza do poder para conosco, os que cremos, conforme a atuação da sua poderosa força. Esse poder ele exaltou em Cristo, ressuscitando-o dos mortos e fazendo-o assentar-se à sua direita, nas regiões celestiais, muito acima de todo governo e autoridade, poder e domínio, e de todo nome que se possa mencionar, não apenas nessa era, mas também na que há de vir. Deus colocou todas as coisas debaixo de seus pés e o designou como cabeça de todas as coisas para a igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que enche todas as coisas em toda e qualquer situação. Amém? Até aqui. Quero te convidar então para a gente orar mais uma vez. Deus e Pai Todo-Poderoso, em nome de Cristo, à luz da Tua Palavra, fala ao nosso coração. Como já dissemos, precisamos ser moldados pelo Senhor, e que a gente aprenda pelo que o Senhor já fez por toda a história, o quanto o Senhor, ó Deus, tem nos abençoado, ó Pai, e tem derramado da Tua graça sobre as nossas vidas. É o que oramos, pedindo a Tua bênção, a Tua condição em tudo. Oramos em nome de Cristo Jesus. Amém.
Amém? Eu quero que você lembre, ou quero te contextualizar também, lembrar um pouco de como Paulo iniciou essa carta, né? Lembrem que no início da carta, Paulo afirma que a maior bênção que Deus nos dá é a bênção espiritual. Ele não está negando que Deus nos dá bênçãos materiais ou bênçãos próprias deste mundo. Deus também nos abençoa com bens, alimento. Deus nos abençoa também com a nossa saúde, com o nosso intelecto. Porém, maior que todas estas bênçãos é a certeza que nós temos, pela fé, de que nós somos aceitos por Deus por causa de Cristo. Esta é a maior bênção que nós temos. Nós somos aceitos por Deus por causa de Cristo. Onde que Paulo fala isso? É já no início, no versículo 3 dessa carta, né? Diz assim: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Percebe? Então, desta verdade, nós fizemos algumas perguntas e falamos disso semana passada. Fizemos perguntas do tipo: se algo precisa mudar na nossa vida, e também nos perguntamos de que forma que temos influenciado as pessoas que vivem ao nosso redor quando nós vivemos a partir dessa perspectiva de que a maior bênção que Deus nos dá é a bênção espiritual, é a certeza de que somos aceitos em Cristo. Como que isso tem acontecido, essa dinâmica da fé tem nos conduzido no nosso dia a dia. Então, agora quando nós chegamos então dos versos 15 ao 23, nós vemos que Paulo segue então com uma grande oração. E nós vamos reler trechos então dessa oração e vamos trabalhar por porções. Essa oração que a gente acabou de ler. Então leia comigo, acompanhe a leitura novamente dos versos 15 ao 17. Diz assim: por esta razão, desde que ouvi falar da fé de vocês, tenho no Senhor Jesus e do amor que demonstram para com todos os santos, não deixo de dar graças por vocês, mencionando-os em minhas orações. Peço que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o glorioso Pai, lhes dê espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Paulo quer se mostrar como alguém próximo dos destinatários da carta. Isso é interessante porque ele poderia se colocar numa posição distante deles ou uma condição superior a deles, mas não, Paulo se aproxima e de alguma forma ele quer se mostrar como um deles, como participante do corpo de Cristo, porque isso é a caminhada que nós temos com Cristo, né? Nós fazemos parte de um corpo onde um depende do outro. Então Paulo fala, não, eu ouvi falar da fé de vocês. Então Paulo tem ouvido tudo aquilo que tem acontecido com eles. Paulo é alguém que faz parte da vida daquela comunidade, mesmo à distância, ele está presente porque ele acompanha, ele tem ouvido falar da fé daquelas pessoas. E como parte desse corpo, então, Paulo se mostrando como parte daquela comunidade, ele pede para que eles não se percam. Eles não se percam na busca de bênçãos e mais bênçãos. Lembrando que Paulo está focando bênçãos espirituais, tirando os olhos das nossas bênçãos materiais, por mais que elas façam parte, mas Paulo está nos lembrando de qual é e a partir do que nós devemos viver, que é a partir da bênção maior que temos, que é a bênção espiritual em Cristo.
que eles possam apreciar ao máximo as implicações desta bênção espiritual. Porque o risco que nós também temos é de passar a vida toda pedindo para Deus bênçãos e mais bênçãos, e normalmente essas bênçãos são materiais, e nós não aproveitamos, não desfrutamos e não frutificamos através das bênçãos que Deus já nos deu. E a gente não pode falar que não é abençoado por Deus, porque nós, de princípio, já podemos afirmar da bênção que nós temos em Cristo, como já dissemos, né? A certeza de que somos aceitos por Deus por causa de Cristo. No verso 17, Paulo fala isso, né? Que o glorioso Pai lhes dê espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Percebe? Paulo quer que aquela comunidade se aprofunde no seu relacionamento com Deus, e isso naturalmente vai fazer com que a gente frutifique com aquilo que Deus já nos deu. E não se perca na busca constante por mais e mais bênçãos. A gente vai começar a viver e vai perceber que nós somos capazes de fazer muito em nome de Deus e para a glória de Deus com aquilo que Deus já nos deu. E a maior bênção Deus já nos deu, que é a certeza da aceitação dele em Cristo. Em resumo, ao invés de investir nossas forças em sempre querer mais, que Deus nos dê mais, invista então todo o teu ser em conhecer o que Deus requer de você. Invista todo o seu ser em conhecer mais do plano de Deus para você, da missão que Deus deu para você. E tudo aquilo que Deus já te deu, porque é certeza que Deus já te deu muitas bênçãos, passe então a frutificar com tudo aquilo que você tem. Esse é o pleno conhecimento dele. Aprofunde o seu relacionamento com Deus e você verá que todas as demais coisas vão acontecer de uma forma completamente nova. É esse o incentivo, a palavra de Paulo aos Efésios, eu creio que para nós, no nosso tempo também. Vamos seguir um pouquinho mais, agora o verso 18 diz assim: olha, oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, a fim de que vocês conheçam a esperança para a qual ele os chamou, as riquezas da gloriosa herança dele nos santos. A Bíblia diversas vezes fala de coração, e não é aquela ideia nossa apenas de coração como sentimento. Para o povo hebreu, coração envolvia todo o nosso ser, envolvia pensamentos, envolvia a nossa mente, envolvia as nossas vontades. Então, em resumo, quando você vê coração na Bíblia, não é apenas sentimento, é também isso, mas normalmente tem a ver com todo o nosso ser. Pensamento, emoções e vontade. Então, abrir os olhos do nosso coração é olhar para o todo o nosso ser, e a partir do conhecimento que vem de Cristo, nós passamos, olhando para Cristo, passamos então a compreender a vontade de Deus. Não apenas para nós, mas também para o mundo. Porque, lembre-se, nós temos uma missão, e a nossa missão acontece no mundo. Então o conhecimento, o intelecto, a sabedoria que nós temos recebido de Deus, não é algo que deve ficar apenas para nós, mas deve nos enviar ao mundo, às pessoas ao nosso redor. Eu quero te fazer uma pergunta, aliás, eu quero te fazer duas perguntas. Para que Deus te chamou? Para que você acha que Deus, e agora a segunda pergunta, deu um preço tão
tão alto para te resgatar, será que é à toa? Por que será que Deus deu o próprio Filho para morrer na cruz, no nosso lugar, para resgatar a comunhão dele comigo e com você? Por que será? Deus não nos chama por acaso. Deus não nos chama de forma aleatória. Deus não nos faz povo dele sem propósito. De maneira alguma. Deus não faz desta forma. Ele nos chama para algo. E viver esse algo vai alimentar esperança dentro de nós. Perceba o verso 18. A fim de que vocês conheçam a esperança para a qual Ele os chamou. Percebe? A esperança para a qual Ele os chamou. Há um propósito de Deus para mim e para você, motivo que nos faz viver essa fé em Cristo. Deus nos chama para viver, por exemplo, e aqui é apenas um exemplo, Deus nos chama para a gente viver a realidade do corpo de Cristo. Uma comunhão que acontece para quem tem o bom costume de congregar, de estar numa igreja, e aqui fica um incentivo para que você esteja assim participante de uma igreja, não esteja apenas pela fé em Cristo, mas distante da comunhão da igreja, se aproxime, esteja e se comprometa a caminhar com outras pessoas que também creem em Cristo. Mas essa experiência do corpo de Cristo é uma forma que eu creio que Paulo nos fala para a gente viver essa esperança pela qual Deus nos chamou. Deus não nos chama para ser pessoas afastadas do corpo, ou que vivem uma fé individualista, muito longe disso. Outras cartas dão base para essa afirmação. A própria carta de Paulo aos Efésios, capítulo 4, versos 1 e 2, e Colossenses, capítulo 3, verso 15, fala exatamente isso. Olha, nós somos chamados para viver em paz como membros de um só corpo. Pastor, então se eu não estiver numa igreja, eu não faço parte do corpo de Cristo? Não, não é isso que estou dizendo. Porque o que nos leva a Deus é o sacrifício de Cristo na cruz e a fé que o próprio Deus coloca no nosso coração. Porém, no contexto em que vivemos, é praticamente inadmissível a gente viver essa fé sem fazer parte do corpo de Cristo. E quando a gente não faz isso, quando a gente não congrega, nós deixamos de viver muito dessa esperança para a qual Deus nos chama. Pastor, mas agora você está olhando muito para dentro. Não, não é isso, porque a partir disso, dessa convivência do corpo de Cristo, a gente passa a se alimentar e a perceber o quanto que nós, quando recebemos dessa luz que vem de Deus, quando a gente percebe esse amor de Deus que chega até nós não podemos nos conter dentro de quatro paredes, e nós precisamos ir até as nações e servir. Precisamos agir de forma a mostrar esse amor de Deus para o mundo. Em ações, aqui na igreja mesmo, nós temos vários projetos que, infelizmente, esse ano que passou e agora o início de ano ainda estão paralisados, mas são projetos que acontecem a partir dessa fé que nós vivemos em comunidade e amadurecemos essas ideias em comunidade e cremos que vivemos isso pela direção de Deus. Existe, por exemplo, um grupo de apoio para dependentes químicos, uma parceria com a Cruz Azul, um apoio fantástico a famílias que são afetadas pela questão da dependência química. Temos também trabalhos, e aqui não é questão de querer dizer o que a igreja faz, de maneira alguma, mas é para mostrar o quanto que é importante a gente viver essa realidade do corpo de Cristo, porque tudo isso brota da convivência, das conversas, das orações que acontecem junto. Acontece que na igreja também, aulas de violão oferecidas ao bairro de forma gratuita,
Como é bom a gente ver que pessoas que às vezes não sabem nem segurar um violão saem daqui depois de poucos meses tocando, e dá para perceber a alegria nas pessoas. E muitos têm utilizado esse dom que Deus deu para abençoar outras pessoas também. Tem trabalho com casais que também acontecem aqui. Irmãos, tem o projeto Bethesda, que é um projeto de apoio a pessoas que estão passando por algum momento de risco, seja enchente ou deslizamento. A igreja se mobiliza para dar apoio com cesta básica. Essas são formas da gente levar a luz para o mundo, mas são realidades que muitas vezes acontecem a partir da fé em Cristo, sim, mas dessa realidade que acontece enquanto vida de corpo de Cristo. Esse mundo onde nós vivemos não está acostumado com isso. O mundo onde nós vivemos e que nós fazemos parte, sim, nós participamos da construção desse mundo, é um mundo egocentrista, é um mundo individualista, onde cada um cuida do seu e, se der tempo, posso, quem sabe, olhar para o próximo, quem sabe até lembrar de Deus. O mundo precisa conhecer a Deus. Esse Deus único, que doou a si próprio por amor de um povo, que nem mesmo quis ele. Porque ele veio para o mundo e ele foi crucificado, ele foi perseguido, ele foi cuspido, ele foi massacrado, porém ele veio ao mundo e ele realiza a sua obra, e ele é o Cordeiro de Deus, Jesus, em sacrifício, no nosso lugar. O mundo precisa conhecer desse amor de Deus. E seu amor, ele nega, ele resgata cada um de nós e mostra o quanto nós precisamos experimentar uma nova vida. Porque não se esqueça, nós fazemos parte da construção desse mundo que é egocentrista, que é individualista, mas aqueles que estão em Cristo passam a experimentar uma nova vida. Uma nova base, que não está no próprio ego, mas está no amor de Deus, que nos lança esse amor de Deus e nos lança em serviço ao próximo. A fé correta deve nos fazer um povo comprometido com a obra de Deus. A fé correta deve nos fazer um povo que ama servir. A fé correta deve nos levar a ser um povo com mais paciência no trato com as pessoas. A fé correta não nega o amor. Nós podemos ver isso em outras passagens, em especial nas que falam do fruto do Espírito. São os frutos do Espírito de Deus em nós. Deus nos chama a uma vida completamente nova. O pleno conhecimento de Deus, essa esperança que faz parte dessa vida com Deus, nos faz experimentar uma vida completamente nova. Esperança para a qual Ele os chamou, como diz o verso 18. Paulo ora para que os nossos olhos, os olhos do nosso coração sejam abertos para conhecê-la. Se nós, em algum nível, não temos desfrutado dessa esperança que, a partir de Cristo, nos lança para uma vida totalmente nova, é tempo da gente pedir perdão para Deus, se arrepender e passar assim a se comprometer com a missão que Deus deu para nós. Nós não estamos nesse mundo simplesmente para cumprir aquilo que a gente acha que deve acontecer, mas sim para buscar em Deus e obter assim o pleno conhecimento da obra que Ele tem para nós. Mas será então que o foco está então nos frutos? Ah, pastor, o senhor está falando muito aí de frutos, né? Paciência, amor, serviço, comprometimento. Então, será que o foco está nos frutos que demonstramos? Ah, claro que não. Esses, na verdade, os frutos vão revelar aonde estão as nossas raízes. E eles vão mostrar o que nos nutre. Qual é o poder que nos nutre? E Paulo fala isso. Aonde? Nos próximos versos, versos 19 e 23. Vai falar
do poder que nutre as nossas raízes e alimentam os frutos que vamos viver. Olha então, versos 19 até o 23. A incomparável grandeza do poder, do seu poder para conosco, os que cremos, conforme a atuação da sua poderosa força. Esse poder ele exerceu em Cristo, ressuscitando-o dos mortos e fazendo-o assentar-se à sua direita nas regiões celestiais, muito acima de todo governo e autoridade, poder e domínio, e de todo nome que se possa mencionar, não apenas nesta era, mas também na que há de vir. Deus colocou todas as coisas debaixo de seus pés e o designou como cabeça de todas as coisas, para que a igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que enche todas as coisas, em todo e qualquer circunstância. Maravilhoso isso aqui. Como conhecemos então essa incomparável grandeza do poder de Deus? Como que conhecemos essa grandeza incomparável do poder de Deus? Quando nós cremos na ressurreição de Cristo. Essa é a maneira mais evidente da gente perceber a grandeza incomparável do poder de Deus. Porque, irmãos, aqueles que nos acompanham, olha, Cristo ressuscitou dentre os mortos. Você tem noção do que é isso? Porque a morte é assim, né? Ela vai chegar para todo mundo. Hora ou outra, nós vamos experimentar a morte. E em Cristo, Deus inverte toda a lógica natural nossa. Até porque Cristo não conheceu o pecado, Ele não pecou. E onde não há pecado, a morte perde o seu poder. Então, em Cristo, nós vemos todo o poder de Deus atuando, porque Ele inverte toda a lógica natural da nossa vida. A morte, que é tão amarga e implacável, ela perde seu poder. E Deus faz resplandecer uma nova vida, inclusive para Jesus. Porque enquanto Ele estava entre nós, Ele era igual a nós, menos no pecado, porque Jesus não pecou, mas Ele experimentou muito do que eu e você experimentamos também. Dor, Jesus chorou, Jesus se alegrou, sentou, Ele precisou se alimentar também, Ele precisou alimentar o seu corpo físico, mas Deus fez o que ninguém pode fazer. Ele ressuscita Cristo dentre os mortos, Ele interrompe o processo natural de deteriorização que todos nós vamos experimentar. Então não apenas Ele inverte o processo, mas Ele ressuscita para uma nova vida totalmente nova, Cristo, uma vida imortal, gloriosa e livre. Uma vida que ninguém jamais havia experimentado e ainda hoje ninguém experimentou a não ser o próprio Jesus. Ele fez Jesus Cristo cabeça da igreja, a qual Ele enche em todos os sentidos. Não há nada daquilo que nós realmente necessitamos que Cristo não nos dá. Paulo ora para que os olhos do coração de seus leitores, o nosso coração, sejam iluminados, para conhecer sua incomparável grandeza, capaz de até mesmo de ressuscitar alguém que estava morto. Se conhecemos então, creia. Viva a experiência de fé, de dependência total e absoluta desse poder que atua no mundo. Nós somos fracos, nós somos limitados. E Deus é o Todo-Poderoso. E Ele tem olhado por nós. É fácil a gente lembrar das nossas fraquezas, não é verdade? Talvez eu esteja falando tudo isso, lendo a palavra de Deus, e você fala assim, olha pastor, mas e as minhas fraquezas? E a minha língua? E meu temperamento? E o meu ciúme, o meu orgulho? Como que fica? As minhas omissões? Muitos desses aspectos, certamente,
E aqui eu digo, muitas vezes até fogem do nosso controle, é ou não é? Por isso que nós precisamos sim nos humilhar, reconhecer que somos fracos e pedir que Deus derrame do amor e da graça dele, do perdão sobre a nossa vida. E uma vez feito isso, reconhecendo então as nossas fraquezas e que não somos maiores do que Deus, muito pelo contrário, somos isso aqui perto de Deus, mas Deus tem sido por nós, uma vez partindo dessa verdade e crendo no poder de Deus que atuou em Cristo na ressurreição dele, e crendo que em Cristo nós também somos ressuscitados e acordamos para uma nova vida. Nós precisamos colocar tudo no controle de Deus e partir disso viver nossas vidas. A última palavra não será das nossas fraquezas. A última palavra na nossa vida não será do nosso pecado. A última palavra na nossa vida vem do poder de Deus. Portanto, arrependa-se e siga em frente. Você tem uma missão. Deus tem um propósito pelo qual Ele te chamou para a fé. E não é simplesmente para viver os seus dias como se tudo que a gente tivesse que fazer era simplesmente cumprir aquilo que nós achamos, sem às vezes nem a menos consultar a Deus, orar, que devemos fazer. Não, a nossa vida não é dessa forma. Não deve ser dessa forma. Nós temos um propósito, nós temos uma missão. Todas as bênçãos que Deus tem colocado na tua mão e na minha mão precisam ser utilizados para cumprir a missão que Deus tem para mim e para você. Pastor, que peso? De maneira alguma, é um privilégio, porque nós não fazemos por merecer em nada participar daquilo que Deus está fazendo, porque somos um povo pecador. Porém, em Cristo, nós somos feitos um povo amado de Deus, família de Deus, e temos o privilégio de participar com tudo aquilo que temos e somos da obra que Deus está realizando. Portanto, caminhar pela fé em Deus não é um peso, longe disso, mas é um privilégio, no qual nós aprendemos a depender não das nossas forças, mas da força que vem de Deus. E é a partir disso que eu acordo pela manhã, que eu devo acordar pela manhã, trabalhar, estudar, conviver com a minha família, com os meus vizinhos e com tudo mais que eu planejo para esse ano de 2020 e até quando Deus permitir. Amém? Quero concluir. É fácil a gente olhar para o mundo e desanimar. Claro que é. Mas o passo de fé é buscar conhecer a Deus cada dia mais. Ter o pleno conhecimento dessa esperança que há em Cristo. Confiar e passar a viver o que Ele tem para nós. Porque Deus tem algo planejado para cada um de nós. Deus exige de nós, sim, nada menos do que total dependência do poder dele. Porém, e como o mesmo Paulo fala em Romanos, capítulo 8, versos 38 e 39, porém, nem morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem qualquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém? Deus tem um propósito, uma missão para ser cumprida a partir da tua vida e de tudo aquilo que Ele tem colocado aos teus cuidados. Então, cumpra, conheça, procure se aprofundar no conhecimento de Deus, viva a esperança de Deus para nós, e certamente nós vamos experimentar muitas bênçãos no nosso dia a dia. Hoje eu quero encerrar cantando um cântico que fala exatamente desses versos que a gente acabou de ler, né? Quem nos separará? Vamos cantar ao Senhor mais uma vez?
nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, angústia ou perseguição, fome ou nudez, perigo ou espada? Quem nos separará do amor de Cristo? Porque eu estou bem certo de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem principados, nem forças do presente, nem do porvir, nem poderes, nem alturas ou profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus, que está em Jesus Cristo, nosso Senhor, que está em Jesus Cristo. Nada poderá nos separar, nada poderá nos separar do amor de Deus, está em Jesus Cristo, nosso Senhor, está em Jesus Cristo. Nada poderá nos separar, nada poderá nos separar do amor de Deus, que está em Jesus Cristo, nosso Senhor, que está em Jesus Cristo. Amém? Vamos orar? Deus e Pai Todo-Poderoso, em nome de Cristo, muito obrigado porque o Teu amor nos acompanha e apesar das nossas limitações e fraquezas, o Senhor nos lembra que o poder que atua em nós em Cristo é muito maior do que qualquer pecado nosso. Com toda certeza, o Senhor não nos chama à toa para esse mundo e tem nos abençoado com bênçãos tais suficientes, não apenas para suprir as nossas necessidades, mas também ir de encontro à necessidade do próximo. E aqui a gente não fala apenas de questões materiais, mas também espirituais. A gente fala, Deus, de sim servir o próximo, mas também de ouvir, de estar junto, de ser o ombro amigo, de ser aquela pessoa que traz esperança quando muitas vezes esta falta. Nos faz, ó Deus, povo do Senhor que leva a luz do Senhor para o mundo, porque nós já recebemos dessa luz. Muito obrigado, Deus. Recebe a nossa oração, este cântico. Muito obrigado por tudo. Oramos em nome de Cristo Jesus, já pedindo também a tua bênção por todos que nos acompanham, seja no ao vivo ou seja depois também quando esse vídeo estiver divulgado em outras redes, que pessoas possam ser alcançadas pelo teu evangelho, ó Pai, através da vida da tua igreja. Muito obrigado. É o que oramos e agradecemos em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Muito obrigado por você estar conosco. Fica o convite para nos acompanhar nas redes sociais ou mesmo no presencial. A gente não sabe ainda como que as coisas vão acontecer no próximo domingo, mas nos acompanhe que daremos maiores informações, tá bom? Deus abençoe a tua semana e vamos então impetrar a bênção e assim encerramos esse momento de culto, amém? Agora, que o amor de Deus, o consolo do Espírito Santo, o amor eterno de Cristo Jesus nos acompanhe hoje e por todo sempre. Amém. Deus abençoe. Tenha uma ótima semana.